Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ele vai ser a entidade mais inteligente que habita o planeta Terra. Isso é um fato, pode não ser em 10 anos, mas é um fato, vai acontecer. A raça humana vai deixar de ser a raça dominante do planeta Terra. Então, eu acho que assim, tudo que a gente pensa, mas precisa ter um humano pra tomar decisão. Não, por quê precisa ter um humano pra tomar decisão? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Emerson Alecrim. Humanos não serão mais necessários para a maioria das coisas. E não é a gente que está falando, não. Foi o próprio Bill Gates que soltou essa em uma entrevista. Com a IA evoluindo exponencialmente, até mesmo os trabalhos mais complexos estão prestes a virar tarefa de máquina. E aí, o conhecimento especializado vira uma commodity. Mas, se a gente estrutura toda a nossa vida em torno do trabalho, o que acontece quando a gente não precisa mais fazer nada? Como ficam salários, empregos e até os nossos planos de vida quando a IA puder fazer de tudo? Sinceramente, não tenho ideia, mas a gente discute esse tema no Tecnocast de hoje. Então não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. É cada vez mais comum que freelancers ofereçam serviços para fora do país. E se esse já é o seu caso, ou se você deseja dar esse passo na sua carreira, a Wise tem um recado para você. Pois é, a Wise Empresas é uma conta multimoedas voltada para PJs e pequenos empreendedores. Com ela você gerencia suas finanças internacionais de forma mais simples e transparente também. Você vai poder receber pagamentos em mais de 40 moedas. O dinheiro é acreditado na sua conta Wise em segundos e as taxas são compreensíveis e transparentes. Assim você ganha dinheiro sem perder dinheiro. A Wise Empresas também permite pagar colaboradores estrangeiros em mais de 70 moedas e ainda te oferece um cartão de débito Visa internacional. É isso, então reforçar sua carreira internacional passa pela Wise Empresas. Abre lá sua conta PJ e começa a usar. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 19 minutos e 32 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira hoje aí? Nossa primeira de hoje foi deixada pelo Willy R8 no corte do YouTube. Então é Willy R8, mais um daqueles nomes enigmáticos do YouTube. Mas ele falou o seguinte: mas o tuk-tuk anda. Ele tem 3 rodas. Se for com 2 rodas, é uma moto. Se tiver uma roda, é um monociclo. Era melhor dizer que o Apple Intelligence era um carro sem rodas. Isso é em relação à piada que o Tais fez, né? Que era como se o Apple Intelligence tivesse sido prometido como um carro normal e chegou lá na hora tinha 3 rodas. Olha que ele falou, um tuk-tuk. Mas, enfim, de fato, o Willy R8 fez aqui um ajuste técnico sobre a quantidade de rodas dos diversos veículos, então, de fato, eles andariam. Carro sem rodas é uma comparação melhor. Agradecemos pela correção. É para dizer que o tuk-tuk é um veículo funcional e ele faz o que ele se propõe a fazer. Exato. O Apple Intelligence não é ainda nada, pelo menos a parte mais interessante, e definitivamente ninguém viu ele fazer o que ele se propõe a fazer, foi só marketing. Então, realmente, vamos fazer justiça ao tuk-tuk aí. Exato, justiça para os tuk-tuk. Seguindo aqui, o segundo comentário é do Beto, ele deixou lá no Spotify e ele diz o seguinte: fui ver o vídeo do Apple Knowledge Navigator e realmente eu não vejo aquela tecnologia viável nem hoje em dia. Nem com as LLMs, né, daria pra fazer. O Apple Knowledge Navigator é aquele... não sei nem como a gente chama aquilo, né? Foi um vídeo que a Apple soltou na época do John Sculley, né? Quando ele era CEO, o Jobs não tava nessa época e era uma espécie de visão pro futuro, enfim. É até difícil de descrever um pouco, mas aquilo nunca chegou perto de ser um produto e realmente, mesmo hoje, não dá pra olhar pra aquele vídeo de mais de 30 anos atrás e achar que aquilo é viável. Mas
É engraçado porque, lendo esse comentário, e também pensando no contexto em que esse vídeo foi apresentado ali da Apple, eu lembrei de um outro episódio que a gente fez, também sobre IA e futuro, em que eu falei um pouco sobre os imaginários, né? Sobre como os imaginários dos caras que cresceram ali nos anos 70, depois 80, e hoje eram CEOs de grandes empresas, estavam ditando ali a visão que eles tinham do futuro, né? Então, você pega, por exemplo, o Musk e o Bezos, na época deles o imaginário era muito de viagem interplanetária. Então, era isso que tinha na ficção científica. Então, não é surpreendente que esses caras tenham essa visão de ir para o espaço, colonizar Marte, coisas do tipo, né? E aí você pega, por exemplo, o Musk, cresceu nos anos 80, então você já tem um imaginário de realidade virtual, internet, aquela coisa começando, então o que o cara coloca na mesa? O metaverso vem aí e tal. Então, eu fico pensando muito nesses imaginários que levam esses empresários, enfim, essa galera que tem o poder de tomar decisões importantes para consumidores e para tecnologia de modo mais amplo, como é que esses imaginários vão dar lá na frente em produtos ou então em ideias muito loucas que eles têm e não levam a nada, tá ligado? Então, eu acho que essa do Scully tinha um pouco a ver com esse lance de, não sei, do computador fazendo tudo. Talvez até já tivesse alguma coisa de inteligência artificial ali, mesmo que não com esse nome, mas a ideia de que as máquinas vão fazer o que a gente falar para elas, sacou? Então, acho que isso já estava ali representado e a gente está vendo isso se concretizar um pouquinho hoje, mas ainda bem longe daquela realidade que ele vislumbrou. Acho que o vídeo mostra pra mim também uma dificuldade que a gente tem de pensar na real utilidade da IA como assistente pessoal, né? Ali ele tem uma espécie de um tablet que tem um avatar humano naquele tablet, simulando um ser humano, né? Onde o avatar começa a dar pra ele informações sobre eventos que ele tem no dia, previsão do tempo, o conflito de agenda. Então, assim, uma coisa que talvez só aconteça no mundo dos muito executivos, sabe? Nossa, você tem a agenda tão cheia que você não dá conta de abrir o app e ler os seus compromissos. Bom dia, senhor Scully. O senhor tem várias reuniões hoje, tá? É uma ilusão de um mordomo, talvez, eu não sei, sabe? Mas, enfim, eu não acho útil essas coisas, pelo menos pra maioria das pessoas, e eu diria que até pra executivos não resolve muita coisa, saca? É aquela dinâmica da casa conectada, sabe? Cara, você pode só apertar um botão, mas soa tão mais chique você poder falar pra Alexa acender a sua luz. Mas é útil, é prático, é mais rápido? A maioria dessas questões eu acho que não, a resposta é não, sabe? De fato. Mas eu acho que tem a ver de fato com essa visão de que o ápice da tecnologia é fazer tudo por nós, tá ligado? Nós já precisamos de ações nossas, ações humanas, que seja um toque, tá ligado? E a tecnologia resolve. Então, eu acho que tem algo de novo, de imaginário nisso, assim. Algo, mas não se sabe o que exatamente. Acho que esse é o ponto. Exato. O quê? Aquilo ali não é nada, não precisava de uma IA super avançada, sei lá, aquele tablet estranho lá pra fazer tudo isso. Coisas de John Scully. Seguindo aqui, outro comentário no Spotify foi do Leandro Cavanha. E ele falou o seguinte: falando em lançamento de produtos inacabados, eu lembrei do Cyberpunk 2077, que deu o que falar no mundo dos games. Cara, realmente esse é um exemplo muito claro do que a gente falou no episódio e até, assim, daria pra fazer um episódio inteiro só de games que chegaram inacabados, assim, claramente não estavam prontos. Mas isso se tornou um problema, sabe, pra videogames de modo geral. E, ao mesmo tempo, também é um excelente exemplo do processo que a gente descreveu no episódio de produtos que chegam inacabados e vão sendo acabados ao longo do tempo com as pessoas usando, porque agora é mais fácil atualizar aquilo. Então, o Cyberpunk 2077 foi lançado em 2020 e foi esculachado na época porque tinha muita expectativa, já estava sendo prometido há vários anos e chegou cheio de bugs, então a galera desceu a lenha. Corta pra hoje, a galera que joga diz que tá muito bom. Diz que agora sim, tipo, é um jogo ótimo. Se você comprar agora, talvez você jogue um jogaço, tá ligado? Pô, mas 5 anos de distância, né? Exato. A galera que colocou a grana ali no começo tem todo o direito de ficar absolutamente fula, né? Porque, putz, acreditou no negócio. É foda, porque se você parar pra pensar, essa galera foi meio que um crowdfunding do jogo. Só que ela comprou isso como se o jogo estivesse pronto. Né? Então ela bota o dinheiro e aí sim a produtora tem o dinheiro, os recursos pra terminar o jogo e ainda usando o seu feedback, né? Então é meio que um crowdfunding velado ali. E outro exemplo desse, que também foi, assim, igualmente zoado no lançamento, foi o No Man's Sky,
que saiu em 2016, que foi, tipo, cara, muito hype. O criador lá da parada prometeu um jogo nunca antes visto, com muitas possibilidades de exploração e não sei quantos milhões de planetas e mundos, e tava horroroso, assim, tipo, os vídeos, na época quando saiu, já foi um pequeno fenômeno de memes, porque você viu os vídeos, assim, e tipo assim, cara, não é possível que alguém pagou algum dinheiro pra jogar isso. E desde então, cara, eles não pararam de atualizar o jogo, e chegou num ponto que a comunidade tá assim, não, gente, a gente perdoa vocês, tá de boa, tá ligado? Porque aparentemente o jogo agora tá muito bom. Eles nunca pararam de melhorar o jogo, de lançar patch, atualização, novos conteúdos e tudo de graça, tá ligado? Então, pra se livrar um pouco daquela impressão ruim do começo, os caras realmente trabalharam no jogo tanto quanto talvez quisessem trabalhar antes e por conta de, enfim, dinâmicas de mercado, corrida pra lançar, não conseguiram na época. Então tem várias piadas hoje em comunidades tipo Reddit da vida, o Twitter e tal, que a galera falando assim, tipo, gente, eu quero que vocês descansem, para de me dar conteúdo novo nesse jogo. Eu já paguei por aí em 2016, tá ligado? Então, outro exemplo, e tem vários, cara, desses de videogame. É uma indústria que é muito comum que esse fenômeno aconteça da pior forma possível, assim, do produto chegar péssimo e 2 anos até ele ficar bom, ou minimamente próximo daquilo que foi prometido inicialmente. Às vezes dá certo, mas às vezes a comunidade abandona também. Tem vários jogos que simplesmente não deram certo porque eles estavam muito bugados, não estava pronto claramente, e não tiveram a chance de ter essa recuperação porque a galera falou, tipo, chega, eu vou jogar outra coisa que parece estar melhor. Então, é isso. Videogames, cara. Videogames. Seguindo aqui, temos um comentário do Ryan FC, lá no Telegram. Ele falou o seguinte, é sobre o episódio da Honey. Disse ele, sobre o episódio do add-on de cupons, chegou em um nível em que navegadores vêm com um testador de cupons integrado. Se eu não me engano, a Microsoft tem isso no Edge. Então, nesses casos, deve ser até mais difícil de rastrear. O navegador da Samsung, um dos plugins recomendados pela própria Samsung, é um de cupons. Só que ele literalmente abre uma nova janela no navegador para mostrar os cupons, e caso não tenha, ele fechava. Fico imaginando se isso não aplica um cache ali para pegar a bonificação para ele. Será que, nesse caso, tem problemas nesse sentido? Vamos lá que eu vou testar ao vivo aqui. Ixi. Alguns momentos depois... Ok, cheguei aqui e já tem 16 cupons disponíveis. Ok, ferramentas com 30% no cupom. Eu cliquei em copiar e ele só copiou o cupom. Então, teoricamente, deixa eu ver... ele só copiou o cupom. Então, se eu tiver no carrinho de compras, eu consigo simplesmente colar o cupom. A não ser que a Microsoft esteja injetando o cookie diretamente na minha máquina, o que eu não estou checando nesse momento, eu acho que não. Eu acho que, nesse caso aqui, eles não estão fazendo por afiliação. Eles realmente só pegam os cupons e deixam disponíveis. Precisaria de um teste mais profundo, tá? Para afirmar com certeza, mas o fato é que não abriu uma nova aba com o tracking da Microsoft. Então é muito provável que não mesmo, porque quem injeta o cookie é o sistema da loja ou do programa de afiliação. E para injetar o cookie, você precisa acessar uma URL específica e é essa URL que vai injetar o cookie na máquina. Então acho que a Microsoft não tem como gerar esse cookie de identificação sem usar alguma prática assim, muito obscura, saca? Então é muito improvável que ela esteja fazendo isso no Edge. Eles estão realmente comendo a comissão de todo mundo e eles não estão ganhando nada com isso. Esse é o ponto. Pois é, né, cara? Pô, Microsoft. Na verdade, assim, se eu já tô cucado, eles não tiram o meu cookie. Não colocaram nada no lugar. Então não. Só te deram então um cupom. Eles roubam a comissão no sentido de que eu não vou pesquisar no Google o cupom de descontos, logo eu não vou clicar no cupom de algum site de cupom, ou eu não vou precisar de nenhuma extensão que faça isso por mim, porque o Edge já tem por padrão. Mas eles mesmos não estão ganhando nada com isso. Eles só tiram a comissão no sentido de tirar a necessidade desses sites e dessas extensões, saca? Que nesse caso parece ser só, tipo, uma ferramenta de comodidade para você fazer tudo no Edge sem precisar, principalmente, ir pro Google pesquisar alguma coisa, porque você certamente não vai no Bing mesmo que você esteja no Edge. Tá ligado? Então me parece mais uma parada para fortalecer a experiência do usuário no Edge, tipo assim, isso aqui é cômodo pra mim, vou ficar por aqui mesmo, vou fazer minhas compras por aqui, sei lá. Então... É ruim até pro próprio Bing, né? Porque eu poderia pesquisar cupom Amazon e ver um anúncio na busca do Bing, mas eu não faço isso. A Microsoft também não deve saber como melhorar o Bing, então a galera não conversou. As duas equipes não conversaram muito sobre provavelmente. Mas o resumo é esse, é bom pra quem tá usando, é ruim
para todo mundo do que trabalha com isso. Eles não estão fazendo nada obscuro, que nem as coisas que a gente reportou da Honey e de outras pessoas, né, em todas outras empresas, né? Mas acaba sendo ruim do mesmo jeito para esse mercado. É uma Big Tech que vem e tira a necessidade de todo esse mercado, que, enfim, tem empregos, tem pessoas, tem empresas. Para o usuário final, sei lá, marginalmente melhor usar isso aí do Edge em vez de usar uma extensão. Você pode argumentar que é melhor porque já vem no navegador, todo mundo vai ter acesso, a pessoa não precisa saber instalar uma extensão e tal. Mas no sentido de quem já tem a extensão, é marginalmente melhor porque, sei lá, talvez a experiência de uso seja mais integrada com o navegador e tal. É assim, quando eu vejo essas coisas, eu lembro do que eu falava em 2010 sobre a Apple, né? A Apple lançou a App Store e aí, de repente, comecei a perceber que para cada WWDC, eles traziam recursos novos no Mac, que na verdade eram aplicativos que tinham sido lançados na App Store e que eram super legais e tal. Agora você pode tweetar direto do seu Mac. Tinha isso antigamente, né? Vocês botam direito de tweetar. Então, é chato isso do ponto de vista de que as Big Techs abrem o espaço para criatividade e aí elas vão simplesmente absorvendo o que as pessoas estão fazendo nativamente no software para falar que é um diferencial, sabe? Enfim, não é muito legal, né? Se for ver no longo prazo, não é sustentável também. É como se você criasse essa imagem de ser muito convidativo para os desenvolvedores, developers, para todo mundo que vai criar e construir coisas interessantes para aquele ambiente. No fim das contas, na verdade, eles são todos, enfim, ratinhos no laboratório criando coisas para a Big Tech que vai utilizar aquele produto de alguma forma. A que eu me lembro mais recente é uma coisa pequena, assim, mas de novo, é um processo que já ocorre há muito tempo, que é aplicativo de agenda no próprio Mac ou no iOS, não tô lembrando onde que passou a vir nativamente. Isso quebra um monte de desenvolvedor de aplicativo de agenda, sabe? De agenda que tipo, você diz de diário, assim, né? De anotações. Isso, journaling, né? Eu errei a palavra, mas isso, diário. E aí, tipo, você tem várias pessoas super criativas que estão ali, sabe, criando produtos que estão disputando a atenção das pessoas, com funcionalidades novas. De fato, uma parada que fomenta não apenas um mercado com uma competição rolando ali, mas também uma procura pela melhora de um produto. Então, de repente, vem a Apple e fala, tipo, não, tá tudo aqui agora, não precisa mais. E é engraçado, é uma decisão que realmente pode matar muita gente de uma vez. E a impressão que dá é isso, que é, no limite, quase tudo que um desenvolvedor faça para esses ambientes pode ser cooptado pelo próprio ambiente. É meio assustador quando a gente para pra pensar. Qualquer ideia boa pode será copiada, isso funciona em todos os segmentos, né? É triste, mas é real. E eu sempre trago aquela frase do Shoulder of Giants, né? Não lembro quem foi, Newton, não lembro quem falou isso, sobre descobertas científicas que ele tava fazendo e tal, e caraca, como é que você descobriu isso? Aí ele, não foi sozinho, eu estou, né, carregado em ombros de gigantes, porque, tipo, se não fosse todas as teorias que vieram antes, ele não conseguiria chegar naquilo. Mas tô falando isso no sentido de que coisas novas também vão surgindo em cima disso. E também acho que não seria correto pra gente ficar aqui na área cinza, puxar a discussão pra área cinza de novo, né? Eu não acho que seria correto a gente falar que, mas essas empresas não podem fazer nada que já tenha sido feito. Pô, e aí que liberdade, né? E é o precedente que você abre. Então, os desenvolvedores de software também não podem copiar outros, não pode incorporar funções que tem outros, né? Então aí começa a ficar muito atravancado ali, né? O mercado todo. O que eu vejo, pelo menos, é que as empresas, as Big Techs, elas não têm, apesar de serem Big Techs, elas não... O foco delas é mais macro, falando em sistema operacional, por exemplo, ou como empresa mesmo, mas ela não tem como acordar e dormir pensando no aplicativo de tarefas, apesar de ter times para aplicativos de tarefas. O que é diferente do time do Todoist, por exemplo, ou do Things, ou de outras empresas de tarefa, TickTick, né, outros aplicativos. Eles vão dormir e acordam pensando como é que eu desenvolvo um aplicativo melhor, superior a todos os outros. Então, o que eu tenho visto na prática é que, pelo menos, os aplicativos nativos, eles são mais simples do que as opções que a gente encontra na App Store. Então, ainda assim, você pega uma boa parcela da galera que tem necessidade de um aplicativo de tarefas. É tipo, isso aqui tá bom, porque eu uso esse aqui tá bom e uso o básico. Enquanto essa pessoa poderia estar instalando um aplicativo de terceiro, de um dev, né?
independente ali. Enfim, é complexo. Acho que não tem uma solução simples, mas é um fato que eles estão de olho no que todo mundo tá fazendo dentro do ecossistema e eles vão incorporar as melhores ideias no sistema operacional deles também. É isso, comentários lidos, bora pra pauta? Vamos nessa. Bom, pra gente começar essa conversa sobre trabalho, futuro do trabalho, inteligência artificial, queria saber de vocês, o que vocês queriam ser quando vocês eram criança, né? O que vocês queriam ser depois de crescer? Enfim, se vocês chegaram nesse objetivo também. Eu tinha a ideia maluca, quer dizer, hoje eu acho maluca, não é uma ideia maluca de modo geral, mas que eu ia ser médico, obviamente, porque todo mundo tem essa grande ideia a respeito de si mesmo, porque, né, tipo, o médico é a pessoa sinistra, assim, né? Cara, fulano é médico, né? E aí, nem posso dizer que era sonho, porque eu era muito criança, acho, pra ter sonho. Mas esse objetivo foi, digamos, sendo deixado de lado à medida que eu percebia o nível de trabalho envolvido em ser médico. Mas acho que de criança essa foi a única que eu tive, assim, que eu lembro que durou algum tempinho de eu ficar pensando, não, quando eu for médico, quando eu crescer e tal. E os adultos adoravam, achavam bonitinho, estimulavam, diziam que, olha que legal, você vai conseguir sim. E, bem, estamos aqui gravando podcast vários anos depois. A vida não foi nessa direção. Em todas as fases eu tinha a vontade de trabalhar com máquina. Então, por exemplo, eu já pensei em ser piloto de avião, operador de trem é um negócio que eu gosto muito até hoje. Aí eu lembro que quando eu devia ter uns 20 anos que eu consegui fazer uma visita no metrô, e aí eu descobri que eles têm uma central de comando do metrô, né? E aí eu fiquei fascinado, porque parecia um negócio meio NASA, assim. Eu falei, não, eu não quero mais trabalhar dentro do metrô, eu quero trabalhar aqui dentro agora. Aí fui tendo essas... Mas isso já era uma fase de adulto, né? Mas assim, de modo geral, eu sempre quis trabalhar com máquina, sabe? Assim, alguma coisa que fosse grande, né? Tipo... Deus me livre de lidar com gente, né? É, bem isso, cara. Só que assim, não podia ser qualquer máquina, sabe? Tipo, tinha que ser uma máquina grande, tipo um avião, um trem. Eu acho que até um trator eu trabalharia, dirigindo um trator, mas desde que ele fosse um trator grande. Pequenos tratores, não queremos. Aí não tem graça, que nem carro, assim. Carro não tem graça, não. Cara, eu já quis ser muita coisa, mas a primeira coisa que eu lembro de brincar quando eu era criança era de gravar o que hoje seria podcast, mas não era podcast, porque não existia podcast naquela época. Ana, você inventou o podcast? É isso que você quer dizer? Pra mim era rádio. Eu falava que era rádio. Então eu dava o nome da rádio de Rádio Boa Música, inclusive. E aí eu fazia todos os personagens dessa rádio. Eu pegava o gravador do Windows, aí eu ia e gravava a narração daquele programa de rádio. Aí eu chamava alguém pra cantar no programa de rádio. E era eu também que vinha e cantava. E assim, eu botava a sonoplastia da parada. Tipo, botava o somzinho saindo, gravava com aquele microfoninho que a gente tinha antigamente, assim, que todo mundo vai lembrar. De computador. Branquinho, que é meio tortinho assim na ponta. Clássico. Aí você pegava assim, botava na caixinha de som do computador, do PC, né? Tipo, bizarro. E eu fazia isso. Foi a primeira coisa que eu brinquei de ser. Mas eu não sabia que isso podia ser profissão na época. Tipo assim, não me liguei. E aí eu fui muito influenciada pelos meus pais, pensando em alguma coisa mais voltada pra área da saúde. Aí eu cheguei até a fazer faculdade de farmácia, fiz um monte de coisa, desisti depois. Enfim, não deu certo, não era pra ser. Mas era isso, acho que sempre teve um pezinho ali na comunicação desde pequenininha. Eu falei com a produção aqui e a produção conversou com a família da Ana e a gente teve acesso a essa fita que ela gravou no computador. Ari, coloca aí. Toca aí, Ari, vamos lá. Ai, eu queria tanto achar. Nossa, seria ótimo. Mas, assim, vocês contaram de várias coisas, tem várias fases da vida, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro de eu ficar deitado, viajando, olhando pra lua e falar, nossa, um dia eu quero chegar lá, eu quero estar lá na lua, né? Tipo, astronauta, o básico. Eu tive minha fase que eu queria ser detetive, porque eu assistia muito Tintin, o desenho, e eu amava a ideia de ser um detetive. Também. Sim. Todo menino teve essa fase de querer ser detetive. Com seu sobretudo, com seu chapéu, tá ligado? Preto e branco, o saxofone aveludado ao fundo, sacou? Mas aí chega a adolescência. Esses sonhos que vocês tiveram eram na adolescência já? Tipo, porque eu queria entender se vocês tinham alguma influência na adolescência de, eu vou seguir tal carreira porque essa carreira dá dinheiro, porque essa carreira é uma boa carreira, né? Vocês tiveram isso também? Ou fugindo um pouco, né, do sonho só por paixão, assim? Quando eu fui pra área da saúde, foi muito por causa disso. Vai lá que vai dar alguma grana. Eu também já pensei
pensei em fazer medicina, assim como o Josué, mas aí, estudando já na área, eu já pensava que não ia dar certo, porque era muito estudo ali, né? E eu realmente não tinha essa vocação. Eu gosto de química, eu gosto de biologia, dessas coisas, assim, mas pra trabalhar com isso num laboratório, ou, enfim, não era o que precisava, mas sim, tinha essa questão de, vai nessa que vai ser mais, você vai ter uma estabilidade, né? Minha mãe falava muito, vai fazer isso porque vai dar uma estabilidade, sendo que minha mãe é professora de português, minha mãe fez letras, e ela queria que eu fizesse um negócio super outra coisa, né? Não faz sentido. Ela sofreu, ela sabe do que ela tá falando. A minha mãe também é professora, então... Meu pai também. Sei como é que é. No meu caso, quando eu era criança, de fato, eu tenho lembranças muito vagas, mas eu lembro que eu talvez eu não dou certeza porque, assim, realmente é muito vaga a lembrança, mas eu acho que eu queria ser jogador de futebol, como a maioria das crianças brasileiras, porque eu jogava bola, por incrível que pareça, eu joguei bola. Alecrim. Eu joguei bola, cara, até hoje eu olho e falo, caramba, só que assim, joguei bola, mas na posição que todo jogador ruim joga, né, que era no gol, eu era goleiro. Era um bom goleiro, mas assim, se me jogasse na linha, eu apanhava da bola, né? Então, assim... Bom, eu também não vou apanhava da bola, né? Porque jogava uma bola pra cima de mim. Mas, enfim. Agora, essa coisa de querer mexer com máquina começou na adolescência mesmo, né? Foi quando eu comecei a reparar mais nessas... Eu acho que pra todo mundo é meio que assim, né? Por exemplo, geralmente você começa... Pra quem gosta de carro, por exemplo, geralmente você começa ali... talvez na infância, mas ali um pouquinho mais tarde, né? Talvez ali pra 12 anos pra cima, né? E aí, no meu caso, esse interesse por máquinas, assim, começou quando eu tinha uns 14, 15 anos. E aí depois foi mantendo, né? De alguma forma. Até hoje eu tenho interesse, por exemplo, por trens. Eu gosto bastante de acompanhar trens, assim. Hoje não em nível profissional, né? Mas, assim, eu gosto de ficar vendo quando lançam, quando alguma cidade compra novos trens, eu fico acompanhando, que eu acho legal. Mas realmente teve essa distinção. Começou na adolescência. Isso é muito que doido, noticiário né? específico, cara. Nova editoria do TB, né? Tecnotrends. Inclusive, quando eu entrei aqui no Tecnoblog, a primeira matéria que eu tinha combinado com o Riga, porque o Riga também se interessava por trens, mas eu acho que num nível menor que o meu, era justamente fazer uma matéria sobre o metrô de São Paulo, né? E era algo... Você fez um vídeo uma vez, né? Eu lembro, não sei se foi assim no seu Instagram, o que foi, mas eu lembro que você fez um vídeo... Foi no Tecnoblog. Foi no TB? Porque o pessoal da CCR, que controla a linha 4 aqui de São Paulo, eles tinham inaugurado um simulador. Imagina, um simulador, cara. Aí eles convidaram, eu falei, você acha que eu não vou? E era legal pra caramba. Hoje eles devem ter uns simuladores que ainda eram mais avançados. Mas aí virou matéria no Tecnoblog. A gente fez um vídeo e tudo mais, assim. Foi eu lembro legal. de você entrando na cabine do metrô, né, de comando ali. Eu lembro do vídeo. A parte irônica é que ele simulava a cabine, mas esses trens, eles são automáticos, né? Então eles não têm operador. Então ele só tem uma portinha assim que você tira, você levanta ela pra que quando tiver que ter uma operação manual, alguém vai lá e comanda o trem. Mas ele não tem uma cabine, né? Que nem os trens tradicionais. Então a ironia é essa, que tipo, todo mundo pode brincar de trem, né? Então, assim, é só ir na linha 4 aqui de São Paulo que você tem a janela lá, você pode fingir que é um operador de trem. Eu nunca fiz isso, tá? Mas só dando a ideia. Eu perguntei isso porque... É muito comum a gente ver pessoas que às vezes seguem uma área de estudo, né? E não consegue se estabelecer naquela carreira. Às vezes não consegue emprego mesmo, acaba trabalhando com outra coisa. O meu pai, ele é formado engenheiro mecânico e ele é fotógrafo, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu tenho um dos meus melhores amigos também que é engenheiro de produção, trabalha como numa empresa de software fazendo implantação e suporte técnico. E muitas vezes conversando com todas essas pessoas que eu conheço, vem um pouco daquela tristeza, não sei a palavra certa, mas de, caraca, pô, né, não se sente valorizado, eu deveria estar melhor na vida, eu me formei, eu merecia ter uma coisa melhor, né? E, enfim, pra gente falar um pouquinho do futuro da IA, veio na cabeça um pouco dessa dinâmica pra começar a conversa. Por quê? Diferente do que muita gente pensa, ou do que os nossos pais pensavam, talvez na geração deles era mais forte isso, a especialização, você ter um estudo, isso não é garantia de você ter um bom salário ou de ter um emprego na área que seja, né? Eles podem ser diferenciais, você estudar num ambiente de alta competitividade, de repente entre um e o outro você pode conseguir a vaga, mas às vezes pode até ser ruim, porque você pode ser overqualified, né? Você ter muita qualificação para determinada vaga ali, mas de qualquer forma o ponto não é um caminho garantido, não existe garantia de que você vai conseguir um emprego só porque estudou aquela área ali.
E uma coisa que eu até sempre comentava, conversando aqui com o time aqui internamente, é que na prática a gente tem que entender que pro bom, pro mal, é só um fato, né? O mercado de trabalho também está inserido no contexto de oferta e demanda. Se tem muita demanda por um profissional e pouca oferta daquele profissional, chances são de que quem está ali oferecendo aquele serviço vai ter acesso a um salário mais alto ou vai ter emprego mais certeiro. Mas, uma vez que as chances de sucesso sejam altas, ou seja, tem muita demanda e pouca gente atendendo, isso vai chamar a atenção e vai atrair mais pessoas para perseguir também aquela carreira. E aí a gente vê os exemplos de crescer ouvindo que vai ser advogado, porque advogado é uma boa, vai ser, né, sei lá, qual carreira aí que cada um ouviu quando cresceu. Mas para dar um exemplo aqui no contexto tecnológico, a gente pode citar iFood e Uber. Essas pessoas não estão ali, a maioria das vezes não estão fazendo iFood e Uber porque elas escolheram aquela carreira. Logicamente, sim, né? Mas é uma consequência de você ter poucas oportunidades de empregos melhores para pessoas que talvez não tenham tanta especialização, ou talvez até tenham, né? Pois como citei o exemplo aqui de um amigo meu, mas não consegue se inserir no mercado de trabalho porque não tem demanda para aquela formação. Vários papos que eu já bati com motoristas de Uber, justamente querendo saber deles. E aí, cara, qual é a sua área de trabalho, né? O que você estudou, o que você fazia antes e tal. E, cara, muitos deles estavam nessa situação. Putz, ou então eram advogados, ou então estavam tentando algum estágio na área que eles estavam estudando na faculdade e não estavam conseguindo, e aí foi o que os levou àquele trabalho do momento, que era dirigir o carro por aplicativo, que é um trabalho absolutamente respeitável, mas é isso. Para a maioria das pessoas, também é consequência de talvez não ter conseguido outras oportunidades em outros locais. Né? É uma história bastante comum mesmo. Então o que acontece? Mais pessoas começam a fazer iFood e Uber, e aí de repente você tem muita gente ofertando esse serviço, ou seja, mais profissionais trabalhando. Só que a demanda, pessoas pedindo Uber, pedindo iFood, talvez não acompanhe no mesmo ritmo, na hora que a gente olha a curva de oferta e demanda por aquela profissão ali. E a consequência é, você não tem corrida suficiente para todo mundo ficar o tempo todo fazendo corrida, ou você tem corridas mais baratas, porque daí você chega com o UberX, né? E a consequência é que você tem salários mais baixos para todos os profissionais que estão fazendo iFood e Uber, e a galera fica extremamente puta, porque, né? Enfim, quer ganhar mais, tal, enfim. Lógico que tem mais fatores nesta dinâmica, não estou simplificando dizendo que é apenas isso, mas a lei da oferta e demanda dá pra gente ver ela claramente acontecendo nesse contexto de iFood e Uber. Tem gente que entra com carro alugado, ou entra com o que tem disponível na garagem, então vai fazer mesmo um UberX, não vai fazer um Uber Premium, nem tem demanda. A gente mora em Dubai, né, que a galera quer andar de Ferrari no Uber. É Brasil, né, gente? E as pessoas que estão pedindo Uber querem só chegar do ponto A até o ponto B, pagando a menor tarifa possível. Se subir a tarifa, vai ter menos gente pedindo, ou seja, diminui a demanda. É um problema para as próprias pessoas que estão ofertando o trabalho, que já tem um excesso de oferta daquele serviço, que é o motorista de Uber. Passando, por exemplo, mais tecnológico ainda, teve o exemplo que a gente falou no Tecnocast 352, né? Com o aumento da demanda por software, com câmera de segurança, computador, tablet, celular, tudo isso tem software rodando, né? Também houve um aumento da demanda por profissionais de TI de todas as áreas. E o aumento da demanda por profissionais de TI foi maior do que o mercado de trabalho é capaz de suprir. Também fizemos um Tecnocast falando que não tinha profissionais de TI suficientes no mercado e que a demanda continuava subindo mais rápido do que o mercado era capaz de suprir. Consequência, salários de devs cada vez mais altos, mesmo para desenvolvedores iniciantes. Esse problema foi ainda maior na pandemia, quando trabalho remoto ficou mais popular e aí empresas externas com dólar subindo começaram a contratar nos países emergentes, que era mais barato para elas. Então, de novo, oferta e demanda desse serviço, que é o serviço de desenvolvedor. E aí vem um ponto que conecta a tudo que a gente está falando aqui, que é a IA, que chegando aí ela está prestes a mudar um pouquinho, vai mexer bastante nessa dinâmica de oferta e demanda por trabalho. Pois é, e ainda ficando no exemplo do trabalho com tecnologia, né?
nessa parte de software principalmente, a gente vê que tem algumas previsões bem impactantes rolando no momento. Então, uma delas foi feita recentemente pelo Dario Amodei, que é CEO da Anthropic, que é uma dessas startups de IA muito requisitadas no momento, investimento do Google, da Amazon e tal. E ele disse que, olha, de 3 a 6 meses a gente vai ver 90% do código que antes era feito por humanos sendo escrito por IA. 90%. 3 a 6 meses foi o tempo que ele deu. E ele foi além e disse que, olha, em um ano aí é 100%. Então, assim, a gente tem sempre que olhar para isso com algum ceticismo, porque ele está tentando vender o peixe dele, óbvio, ele está tentando vender o produto dele, mas mesmo assim, observa-se uma tendência nesse sentido, assim. Tem rumores aí no Vale do Silício de, assim, mais desligamentos, mais demissões, CEOs que estão deixando de contratar por conta de IA, né? Vamos até comentar isso mais pra frente. Então, mesmo que não seja nesse tempo que ele deu aí, 3 a 6 meses ou depois um ano, a tendência é que isso aconteça mesmo. Então, isso nos leva a um cenário, a gente não gosta muito dessa palavra aqui, mas vamos usá-la na falta de uma melhor, é a democratização do conhecimento especializado. No caso, no conhecimento especializado de desenvolvimento de software. O que a gente tem agora, cada vez mais, é que pessoas que não têm necessariamente o conhecimento técnico para aquilo, de saber codar, vai poder pedir para uma IA fazer um software, criar alguma coisa que talvez um dev sênior conseguisse fazer. Então, as ferramentas para tornar isso possível estão, assim, a todo vapor sendo desenvolvidas. Então, a tendência é que isso de fato aconteça. Ou pior, né? Porque é como se fosse vários desenvolvedores sêniores especializados em todas as linguagens de programação disponíveis. Exato. Não é que é um dev sênior. Tipo, cara, são todos os dev sêniors de todas as áreas. Exato. Dessa fala do Amodei, a gente segue para uma outra fala de uma pessoa importante nesse cenário de tecnologia, que está por aí há muito mais tempo que o Amodei, que é o Bill Gates, né? Ele lançou um livro de memórias esse ano, chama Source Code, e ele estava dando algumas entrevistas, né? Para divulgar o livro. E a gente estava dando uma olhada nas entrevistas dele e foi que deu, assim, o estalo para a gente ter essa conversa, né? Numa entrevista no Tonight Show, que é o do Jimmy Fallon, que é um desses programas de entrevista bem populares nos Estados Unidos, ele estava falando sobre como inteligência... vamos pensar que inteligência com I maiúsculo, né? Inteligência como capacidade, especialização e tal, vai deixar de ser algo raro para se tornar cada vez mais algo gratuito, disseminado, né? E tudo isso por conta da IA, que é, obviamente, qualquer lugar que ele para, ele é perguntado sobre isso, então essa foi a pergunta feita e ele falou a respeito. E o paralelo que ele faz é um paralelo interessante, é com a própria computação. Ele fala, olha, computadores no passado eram raros, eram coisas enormes, né? Tipo IBM, propriedade de grandes empresas, eram caríssimos. E, eventualmente, o que foi acontecendo? Computadores foram ficando menores. E mais do que menores, eles foram indo para casa das pessoas. Ou seja, você teve mais computação nas mãos das massas, vamos colocar assim. E da mesma forma, o que ele prevê é que a IA vai pegar esses conhecimentos muito especializados e vai transformá-los em lugar comum. Exemplos que ele dá para apontar para isso são, por exemplo, medicina, né? Conselhos médicos e boa educação. Então, no entendimento dele, essas coisas que hoje estão restritas a profissionais, pessoas que estudaram, que têm especialização e capacidade, conhecimento na área vai se tornar disseminado ou até gratuito. E aí a parte mais interessante da entrevista é quando o Fallon pergunta, tá, mas a gente ainda vai precisar de humanos? E a resposta dele muito tranquila é, não para a maioria das coisas. Sacou? Ele responde isso com um tom casual, que é meio alarmante, assim, mas é o que o cara responde. Apenas um fato, né? Fazer o quê? Se eu tivesse o dinheiro e a idade dele, eu falaria a mesma coisa. Pois é. Só para causar o caos. Mas eu acho interessante essa visão do Gates, porque esse conceito de inteligência artificial, ele é antigo, né? Ele tem décadas como conceito, né? Mas sim, é interessante que, por exemplo, quando você volta ali, sei lá, para os anos 90, por exemplo, o pessoal falava da inteligência artificial como uma coisa muito atrelada à robótica. Então, quando você fala assim, se você vai ter uma tecnologia que vai substituir um humano, essa tecnologia vai ser uma máquina, vai ser um robô. Então, mas você não tinha essa visão mais abstrata de uma tecnologia que age nos bastidores, que age nas nuvens, que faz as coisas de modo meio invisível. Era hardware, só que no fim das contas foi software. Exatamente isso. E aí é interessante que o Gates consegue dar essa visão, mas ele tira esse elemento físico. A IA passa a ser uma ameaça, de certa forma, mais abstrata, né? E o interessante é que, por ela ser abstrata, ela se torna ainda mais perigosa, porque as coisas vão acontecendo de um modo tão rápido e você não tá vendo necessariamente. A não ser que você seja uma pessoa que tá bem antenado com o assunto, que tá estudando sobre isso todos os dias, provavelmente você vai ter uma reação similar ao que muita gente teve com o ChatGPT, por exemplo. Nossa, que legal, lançaram isso, mas, tipo, de repente surgiu, as pessoas não viram
o progresso que foi para essa ferramenta chegar. Então isso causa um impacto também, ainda que talvez a gente só perceba esse impacto depois que a gente olha a ferramenta e tem aquela impressão, né? Aquela surpresa. Oh, que coisa incrível e tal, né? Depois que você vai pensar nas consequências, né? E o que isso gera na visão do Gates é um mundo em que a maioria das nossas necessidades e as atividades que hoje requerem participação humana se tornam, nas palavras dele, problemas resolvidos. Né? Então, tipo, ele fala de logística, educação, medicina, diversas outras coisas, problemas resolvidos. E o detalhe aqui, para deixar mais essa pulguinha na cabeça, é que na entrevista com o Fallon ele fala, isso deve rolar mais ou menos na próxima década. Então é mais ou menos esse futuro bem próximo que ele tá antevendo aí. No episódio que a gente fez sobre arte, né, que tava até o Vitor Pádua participando aqui, o diretor de arte do TB, eu brinquei, ele falei de planificação do conhecimento e brinquei até do comunismo, porque economicamente o comunismo é uma planificação da economia, né? E aqui é uma planificação do conhecimento, porque todo mundo vai ter acesso a esse conhecimento de ponta, sem entender, sem precisar se aprofundar, né? Outro dia eu tava conversando com o Josué de um amigo que quer lançar um canal no YouTube falando sobre estoicismo. Eu fiquei surpreso, falei, caraca, estoicismo, né, mano? Mas esse cara não leu um livro, bicho, nunca leu um livro. Tal. E como, né? E tipo, ficar fazendo prompt pra IA falar frase, sei lá, e aí o vídeo é feito com imagens geradas por IA, a voz é narrada por IA, então é tudo IA. E eu fiquei, tipo assim, a gente conhece IA, a gente trabalha com IA todo dia, a gente fala de tecnologia o tempo todo dia, mas isso me deixou, tipo, encafifado, saca? Tipo, caraca, mas onde que isso vai dar, sabe? Tipo, me senti realmente um velho quando eu vi essa ideia. Porque é isso, se a gente for olhar, é a planificação do conhecimento, né, de certa forma, mas tem as consequências das pessoas nem estudarem mais, porque tá ali. Tem um cara, uma vez que ele inventou um dispositivo, apareceu de novo isso na minha timeline essa semana, que é um dispositivo que ele grudava aqui atrás do ouvido dele e lia o cérebro dele, e aí ele conseguia fazer buscas no Google pensando. Demora, tinha um lag e tal. Mas tipo assim, estamos conversando aqui, ó, eu faço a busca no Google pensando, esse dispositivo faz a busca conectado a um computador, retorna o resultado direto aqui na minha cabeça, acho que por vibração no osso dele, e eu consigo responder pra você o que você tá me perguntando. Demora alguns segundos, né, até ele fazer esse processo todo. Mas, imagina isso com o ChatGPT. Imagina isso direto dentro do seu cérebro com Neuralink, por exemplo, ou algum outro dispositivo desse tipo. Então, enfim, é uma época muito interessante. Falamos isso, né, José? Pra estar vivendo. Mas, ao mesmo tempo, caraca, é muito louco, né? É muita coisa. Como que vocês se sentem, assim, quando vocês olham pra isso e pensam no futuro, mercado de trabalho, enfim... Como é que as coisas vão ficar? Cara, eu não sei nem o que sentir, porque com esse dispositivo aí que você mencionou, eu já fico pensando... Primeiro eu pensei, e as provas de vestibular? Mas aí depois eu pensei, não vai ter mais vestibular. Não vai ter mais. Porque não vai ter mais faculdade, porque não precisa. Sim, exatamente. Então, tipo, é muito louco, né? E aí que você pensa, pra certas profissões eu fico um pouco menos assustada. Mas pra outras, por exemplo, medicina mesmo, né? Como é que vai ser isso? Porque a pessoa, em tese, ela vai poder... E os robôs vão... Tá, beleza, mas precisa ter algum humano ali em algum nível, eu imagino. Pra, enfim, ter confiança no robô pra ele te abrir pra qualquer coisa assim. Ele vai ser a entidade mais inteligente que habita o planeta Terra. Isso é um fato, pode não ser em 10 anos, mas é um fato, vai acontecer. A raça humana vai deixar de ser a raça dominante do planeta Terra. Então, eu acho que assim, tudo que a gente pensa... mas precisa ter um humano pra tomar decisão... Não, por quê? Precisa ter um humano pra tomar decisão. Eu já cheguei nessa parte de acreditar de entender esse fato, mas a transição da confiança é que eu não consigo imaginar, tipo, beleza, a gente vai ficar pra trás, isso tá muito claro, a gente já tá ficando, né? Agora, a galera confiar de, tipo assim, o robô vai vir e ele vai tomar a decisão e eu vou aceitar porque ele entende mais que eu. Eu não consigo imaginar isso acontecendo em larga escala sem uma revolta real dos humanos. Principalmente da galera menos instruída, né? Porque é isso. Hoje em dia a gente já vê, assim, revoltas por muito menos quando alguém quer falar sobre poder humano mesmo. Quando esse poder for transferido para uma máquina, né?
uma IA, que a gente não sabe exatamente como é que vai ser, eu acho que isso vai ser bem pior, né? Tipo, revoltas e eu imagino cenários de guerra, assim, acontecendo. Bizarro, assim, porque eu não consigo imaginar. Me parece um pouco catastrófico, pensando assim, daqui a uma década, 2, se essas coisas forem acontecer, eu acho que, não sei como seria. Eu já tenho uma visão um pouco mais cautelosa com relação a isso, porque se a gente analisar o histórico de evolução de tecnologia, a gente percebe que essas coisas, de certa forma, já aconteceram em alguns momentos, ainda que em intensidades diferentes, e no final das contas a gente tá aqui, né? Eu falei agora há pouco, por exemplo, dessa questão que eu gostava que ainda gosto de trens e tal, e eu citei o exemplo da linha 4 aqui de São Paulo, e eu lembro que quando eles estavam para implementar a linha, quando essa linha ainda era do governo de São Paulo, né, depois que ela foi privatizada, que ela foi concedida, né, para iniciativa privada, eu lembro que havia uma certa preocupação com a reação das pessoas quando entrasse num trem e visse que não tinha uma pessoa operando ele ali na frente. Ah, sim. E a reação foi justamente ao contrário, as pessoas adoraram a ideia. Algo que parecia muito dramático, assim, algo que parecia muito, sei lá, arriscado. Nossa, se isso o trem bater e não tiver ninguém pra frear ele e tal. Mas as pessoas levaram numa boa, assim. Tanto é que a preocupação das pessoas quando entram nesse trem é chegar logo ao destino delas. Elas não estão preocupadas, elas não querem saber se tem alguém lá na frente ou se não tem, elas querem chegar. E eu acho que um serviço. Eu acho que vai acontecer, de certa forma, essas coisas vão acontecer também com essa onda de IA que a gente tá vivendo. Por exemplo, com relação a essa parte da medicina, a gente talvez vai ficar mais confortável em submeter um exame de imagem para uma IA, para fazer um diagnóstico, porque a gente talvez vai ter a impressão de que a máquina tem menos chance de errar do que o médico. Porque você pega, por exemplo, um raio-x, um ultrassom, eu não sei se você já pararam pra olhar esses exames assim, eu não consigo enxergar quase nada. Você pega um ultrassom, cara, eu fico olhando e falo, como é que você consegue ver ali, né? Você pega, sei lá, alguém que vai ter um bebê, aí o médico fala, vai ser um menino. Como é que você sabe que vai, sabe? Tipo, né? Mas assim, pra uma máquina, ela consegue fazer essas análises ali de diferenças de imagens no nível do pixel. Ela consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. Sim. Então... E outra, ela foi treinada com milhares, milhões de exemplos. Então a precisão, né, como você diz, do pixel Exato. Um olho humano não consegue superar. E aí você pega esse conceito de IA que vai sempre ter essa base de treinamento que é bastante consolidada, que envolve grandes volumes de dados, você vai pensar, nossa, talvez eu vou ficar mais confortável se o meu médico mandar uma IA analisar esse exame do que eu confiar inteiramente na análise dele. O ideal aqui, no caso, seria você confiar nos dois, né? Fazer uma mescla dos dois. Tipo, ele dá a palavra final, o médico. Mas eu acho que assim, então, acho que de maneira geral, a gente, quando percebe que tem algum benefício, a gente tem uma tendência a aceitar isso de uma maneira natural, sabe? Tem dois lados nessa história. Tem o lado do serviço ou produto ofertado, que ele vai ficar mais abundante, de maior qualidade e mais barato e acessível virtualmente para o mundo todo, porque com uma câmera e um teclado você acessa o serviço, né? Então, zonas extremamente remotas da África, você vai conseguir diagnosticar um câncer com a precisão do hospital mais foda, sei lá, Albert Einstein, sei lá, qualquer hospital, referência nisso. Saca? E sem pagar nada, ou pagando $20 no mês, sei lá, numa assinatura, né? O que é muito mais barato do que um oncologista com PhD, sei lá mais o quê. O outro lado da história é o lado dos empregos, do propósito de vida, que o emprego tá muito ligado a isso também. A gente até falou isso em um outro Tecnocast. Se a gente não tiver mais que trabalhar, qual é o propósito de vida? Mas principalmente, se a IA faz todo o serviço, como que a gente se sustenta? Né? Então tem muitos lados da história, mas se for dividir, pelo menos tem esses dois lados para ficar na oferta e demanda aqui dos empregos que a gente citou, né? A oferta do serviço extremamente barata, porém a oferta do emprego também é abundante, porque tá todo mundo precisando trabalhar e aí? Como é que essas pessoas se sustentam? Um outro ponto que a gente estava conversando quando a gente estava alinhando a pauta, né? A gente falou sobre quais eram as nossas impressões sobre o trabalho quando a gente era pequeno, o que a gente queria ser, profissões que pareciam maneiras e tal. E aí a gente ficou se perguntando, e para uma criança hoje, quais serão as carreiras que ela deve estar imaginando? Aí, sei lá, tem um monte de coisa que a gente pode pensar, influenciador, sabe, jogador profissional de algum game e tal, e beleza. Mas pensa daqui a 10, 15 anos, quando essas mudanças já não forem mais mudanças,
forem só como as coisas são. Que tipo de ambições que a gente tinha quando era criança, de querer ser X ou Y, essa geração do futuro vai ter, assim? Porque antes eu acho que a gente via pessoas, né? Os representantes daquelas profissões eram pessoas. Então, eram as pessoas que detinham aqueles saberes. E então, tipo, a gente tinha pra quem olhar e, pô, achar maneiro, achar aquilo uma visão bacana pra gente. E quando isso fica mais abstrato pra pegar aí a ideia do Alecrim, pra que uma próxima geração vai olhar e quais vão ser exatamente as intenções de, tipo, quero ser isso ou aquilo quando for tão abstrato assim? Complementando, Bill Gates falou 10 anos, né? Então quem tá nascendo hoje, aliás, quem nasceu há 5 anos, já tem esse problema. Pode ser que em 10 anos não seja ainda super popularizado e assim, dominou o mundo, né? Mas ChatGPT já tá aí tirando trabalho de muita gente, saca? Já dá pra subir radiografia ali e fazer diagnóstico sem precisar esperar 4 meses pra conseguir uma consulta no convênio. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? E chega lá, o cara nem olha na sua cara, em 5 minutos ele te expulsa do consultório porque ele agendou uma pessoa a cada 15 minutos, né, pra entrar na sala ali. Enfim, então, 10 anos já dá pra acreditar que uma parte considerável vai estar sendo feita por IAs. E aí a criança que tá hoje nascendo, que carreira ela segue? O que eu falo pra minha filha, gente? Daqui a pouco ela tá aí. O que eu falo pra minha filha? Esse programa aqui é só pra vocês me darem conselhos. Vocês me ajudem aí, por favor. O que eu falo pra ela? Cara, a minha irmã tá com 18 anos e ela vai fazer 17, vai fazer 18 e ela vai fazer o Enem esse ano. E ela quer fazer psicologia. Eu achei muito acertado, porque a gente vai precisar. A gente vai entrar em parafuso. Discordo. E assim... Discordo. Não, vamos lá. A pessoa pode chegar no ChatGPT e ter um diagnóstico e conversar? Pode. Mas a gente tem regulamentação que impede da pessoa tomar um medicamento controlado sem receita. Se as pessoas forem pelo... Sim, mas, enfim, psiquiatria e psicologia unidas, né? A terapia. É a mesma faculdade? Eu não sei. Não, mas aí você... Enfim, são coisas diferentes, né? Tipo, a psicologia, eu acho que ainda vai ser necessária, porque... Quando a pessoa tá muito, né? Se ela não fizer um mínimo ali, talvez ela não consiga sair. E a nossa sociedade toda, ela tá bem doentinha, né? Ela tá bem... E ela vai ficar mais, porque especialmente pensando no trabalho como o papel principal da vida das pessoas hoje. E no futuro isso não vai existir, pensando nessa questão de motivação, o que eu vou ser agora, crise existencial, eu consigo imaginar muita gente, tipo, e agora? Perdeu o sentido, o que eu vou fazer? Muita gente corre direto pro psiquiatra, mas o passo inicial disso geralmente é a psicologia, né? A galera procura primeiro uma terapia ali com psicólogo, enfim, depois ali recebe um encaminhamento, às vezes vai fazer um tratamento mais à base de remédio com um psiquiatra. Mas eu acho que foi muito acertado. Agora, fora isso, eu não sei que conselho dá pra crianças e pra adolescentes, porque parece que não tem nada que vai escapar. É muito louco. Parece que não tem nada que vai escapar. E não sei nem se precisa gastar esse tempo todo de vida estudando alguma coisa agora, né? Tipo, às vezes dá um respiro. Vamos fazer um parênteses aqui pros jovens que estão ouvindo esse programa, que de forma alguma a gente tá querendo desincentivar as pessoas a estudarem, tá? Pelo amor de Deus. Estudem, é importante. Inclusive, eu fui fazer faculdade só agora depois de velho, né? Entre aspas, 30 e poucos anos, pra eles é velho, né? Mas enfim, mas sempre estudei muito, inclusive pra montar o TB, estudei muito. Mas, enfim, eu queria comentar sobre psicologia, um caso pessoal, um pouquinho constrangedor, mas acho que é interessante pra exemplificar a situação. Então, eu vou me queimar aqui em favor da ciência. Vamos lá. Conta. Se é constrangedor, conta. Bom, já falei aqui no episódio anterior, o Taz até concordou, né, de usar o ChatGPT para consulta psicológica, tem gente que já tá usando, não tem acesso a um terapeuta, custa caro terapeuta, terapeuta de qualidade custa muito caro, tipo R$200 a consulta, saca? Ninguém tem essa grana, R$800 por mês para pagar em uma terapia boa. E ainda assim, a terapeuta, ela é muito enviesada. Primeiro, porque ela não tem como lembrar exatamente tudo que ela estudou de todas as metodologias, de todos os pensadores diferentes da psicologia, e conseguir relacionar exatamente com o seu caso. Tem coisas que marcam mais, tem coisas que ela absorve mais, ela vai desenhando a linha de raciocínio dela, que é válido, mas a IA já ganha aí. E segundo ponto, ela é enviesada porque eu só tô contando pra ela o meu ponto de vista. Então, se você coloca a pessoa mais narcisista que existe na terapia, ela sai de lá com um tapinha nas costas, achando que ela tá certa em tudo. Porque ela consegue, usando o carisma dela e tudo mais, parecer a vítima de todas as situações.
né? Então, óbvio, tem situações, às vezes a terapeuta consegue pegar e confrontar. Alguém competente o suficiente consegue ver através disso, mas não necessariamente todo mundo. Não é uma regra, né? Enfim, então já começa aí. Aí qual que é o ponto? O caos constrangedor. Vamos lá. Apareceu um vídeo na minha timeline há, sei lá, um mês, e esse vídeo me deu um estalo de está acontecendo, cara. Saca? Que foi uma mulher falando assim, se você tá tentando entender o que tá acontecendo com aquele crush que te deu ghosting, ou com aquele crush que não sei do que lá, sei lá os nomes aí, não vai falar com seus amigos, porque seus amigos nem sempre eles estão disponíveis. E além de tudo, a visão que eles podem te dar é enviesada com as experiências que eles já tiveram. Fala com o ChatGPT, porque com o ChatGPT, ele é treinado, entre aspas aqui, com os cérebros de todos os seres humanos do mundo, e você pode subir o print da conversa, inclusive. E ele vai analisar e vai te dar a opinião dele. Eu já fiz isso. Tinha uma moça que eu tava saindo, ela ficava muito ambivalente, assim. De repente, ela tava super interessada, de repente, ela tava nada interessada. E aí, eu já tava tipo, caraca, eu não aguento mais essa incerteza, né? Essa quente e frio dela. Eu falei, será que eu tô entendendo alguma coisa errada? Eu baixei a conversa inteira do WhatsApp, eu subi no ChatGPT e eu falei, você é um psicólogo especializado em relacionamentos, dinâmicas de relacionamento amorosos, você tem não sei quantos anos de experiência lidando com isso, me ajuda a entender o que tá acontecendo. Ou seja, a minha psicóloga, ela nunca iria ler o meu histórico inteiro de conversa com uma pessoa em 15 segundos para poder falar para mim, você tá errando aqui, ou você tá entendendo errado aqui. Ela ia ouvir a minha visão enviesada do que a pessoa está demonstrando para mim. Então a análise já é enviesada, entende? E principalmente é inviável por falta de tempo. Não tem como ela sentar ali e falar, peraí, me dá 1 hora aqui que eu vou ler o chat inteiro. Não tem como. Né? O ChatGPT não só fez isso, como ele analisou, ele começou a me sugerir, você quer que eu analiso a cadência de troca de mensagens? Quanto tempo cada um demorava para responder em cada fase das conversas? E eu só fui dando sim. Ele começou a falar, olha, aqui por volta do começo, ela estava mais interessada, ela respondia em tantos minutos. Aqui por essa fase, ela respondia em tantos minutos. Aí ele começou a falar que o comportamento dela realmente era ambivalente, porque nessa fase aqui, parece que ela não estava muito interessada nas respostas dela. Nessa outra fase aqui, ela falava comigo de tal forma e parecia que ela estava muito interessada. Aí, quando você perguntou tal coisa, ela deu uma resposta que não demonstrou muita coisa, o que pode significar também que ela não quer se envolver muito. Enfim, ele fez uma análise que terapeuta nenhuma que eu já fui conseguiria fazer. E no final, eu ainda levei um tapão na cara, que eu vou revelar aqui, que me deixou irritado. Ele falou tipo assim, mas o resumo da história é, vale a pena mesmo ficar investindo energia numa pessoa que não demonstra tanto interesse em você? eu juro que eu vi assim, ó, filha da puta, você é um robô, cala sua boca, o que você tá falando? Desassinar. Assim eu achei muito bom, cara. Foi nisso que eu falei, realmente, né? Precisava alguém me falar, né? E nem foi alguém, foi um robô. O potencial é grande. Então, eu acho que desse ponto de vista você tem razão, mas eu ainda consigo ficar do lado da Ana nessa história por conta de algo que o ChatGPT não vai conseguir fazer, pelo menos não tão cedo, que é esse fator da conexão humana. Então, por exemplo, eu já vi, acho que foi o Drauzio Varela em alguma palestra, algum vídeo dele, ele falando que às vezes só dele ouvir o paciente falar o problema dele, o paciente já apresenta o sinal de memória, porque o cara desabafou, ele explicou o problema e viu que tem alguém se importando com o problema dele. E eu acho que o que acontece muito em terapias, assim, às vezes até uma consulta simples, curta com um psicólogo é isso. Você simplesmente, por conseguir falar com outra pessoa e essa pessoa consegue te tirar de um ponto em que parecia que você estava sozinho com aquele problema, já te dá um alívio emocional, mas é um alívio. E eu acho que isso que ainda faz essa questão da psicologia e outras profissões também, pegando a psicologia porque é o exemplo da Ana que a Ana deu, mas eu acho que é isso que vai fazer diferença no futuro, num futuro que parece não ser muito distante, porque esse elemento da conexão humana ainda é importante. Porque assim, a gente... Eu não acho que dá pra chamar terapia de conexão humana. Todo mundo que faz terapia fala... Aí você precisa de terapia. Tô brincando, gente. Eu falei pro meu chefe que ele precisa de terapia.
Eu faço. Tá gravado. Relaxa. Depois você conversa com a RH, tá tudo bem. Chat GPT. Mas ainda assim, acho que a questão é que tem gente que simplesmente por conversar já fica... E isso não precisa ser com psicólogo, é claro. Pode ser com amigo, pode ser com familiar e tal. E porque assim, essa questão da solidão humana é uma questão existencial. Porque assim, a gente tá falando disso muito agora, porque parece que a tecnologia tá potencializando isso. Mas isso existe há muito tempo. Por exemplo, essa semana eu terminei de ler o Noites Brancas do... Ai, caramba. Dostoiévski. Eu não sei falar o nome do cara. Dostoiévski. Que é um livro sensacional e fala de solidão. E é um livro de, sei lá, o quê? De 1838, alguma coisa assim. Mas você vê, é algo que tá muito... Que é relatado, que fala de algo que aconteceu. Quer dizer, ele é uma história fictícia, mas retrata um cenário que a gente não tinha essa coisa da tecnologia como a gente tem hoje, né? E ainda assim o cara tava lá todo solitário, tá? O personagem central dessa história. Então eu acho que é uma questão fundamentalmente humana. Então a gente ainda vai precisar de humanos pra tratar disso, sabe? Então... Pode ser que sim, eu entendo os seus pontos. O único ponto que eu tava querendo dizer é, pra muita gente, pagar não gera conexão. Ah, sim. Porque você tá sendo ouvido, não é pra alguém que realmente se importa. Você tá pagando pra pessoa gostar de você. É tipo falar assim, mas eu sou lindo porque minha mãe fala que eu sou lindo. Óbvio que ela fala, ela é sua mãe, sabe? Tipo, não significa muita coisa no mundo real. Então, pra muita gente tem essa sensação. E o segundo ponto é que eu concordo também que só falar já ajuda. Mas também tem vários estudos que o simples hábito de você escrever num diário, por exemplo, ou mind dumping, né, que eu já falei várias vezes pro time aqui, também ajuda você a organizar os pensamentos, descarregar. Então, o efeito terapêutico você continua tendo com um robô. Eu acho que a conexão que é tão necessária, ela precisa vir de uma conexão legítima, que não tá ali por nenhum motivo de interesse ou segundo as intenções, entre aspas, né? Tipo, eu tô aqui porque eu legitimamente gosto da sua companhia. Essa é a conexão que falta pra muita gente. E, enfim, não tô dizendo que terapia não é legítimo, até vamos tentar voltar um pouco de conversa, senão a gente só se aprofunda na terapia, né? Mas era só um exemplo de que até essa profissão, que realmente a gente vê como uma coisa muito humana, até aí eu acho que é questionável que seja muito necessário. Vai eliminar completamente? Provavelmente não. Mas boa parte vai deixar de existir. Assim como o vinil virou moda hoje em dia, mas não é mais um mercado como era um nicho. Quando o vinil era muito popular. Isso. Eu fico pensando se não é se esse caso específico da terapia e outros que a gente pode ampliar, não se enquadraria no exemplo que o Alecrim deu das pessoas não estranhando a ausência de um condutor humano no metrô. E a expectativa de que as pessoas fossem estranhar aquilo, mas no fim das contas aquilo acabou sendo ok. Eu já tive um pouco mais de certeza sobre a excepcionalidade da participação humana em muitas dessas atividades. Da importância eu ainda tenho certeza. Obviamente que é importante. Agora, a excepcionalidade do tipo só humanos conseguirem fazer essas atividades, por exemplo, como terapia, eu já não tenho certeza. Não porque eu acho necessariamente que eu não consigo me imaginar fazendo isso, sabe? Tipo, isso que o Babylon falou, eu não consigo me imaginar fazendo. Mas certamente muita gente vai fazer. Então talvez isso já seja suficiente para embolar a minha certeza anterior, sabe? Para além dessa perspectiva futura, tem um aspecto de prático da coisa. Já tem gente fazendo isso, já tem gente pedindo esse tipo de conselho. Entra aqui em alguns exemplos que a gente separou. Você vai ter aí o lance dos conselhos, as pessoas pedindo conselho pro ChatGPT e tal. Você tem a parte de código, né? Que a gente já mencionou. Tem vários comentários a respeito disso agora. Tem a galera falando do vibe coding, né? Que é basicamente você não precisa saber codificar. Você só vai pela vibe, pede pro chatbot ou pra ferramenta que for e ele faz alguma coisa. Assim, pode não dar certo, mas o ponto é que é possível. O ponto que a gente quer destacar é mais ou menos esse. É possível. Eu subi um plugin ontem, inclusive, que eu fiz um ChatGPT. Tá lá rodando no TB. Exatamente. Mobilon é vibe coder, cara. Tô fazendo, né? E tem outro que a gente tem usado recente também, que é o Deep Research da OpenAI, cara, que é um negócio meio inacreditável de ver, assim. Você pede uma ferramenta específica, paga da OpenAI, e você pede para ele fazer um relatório sobre vários assuntos concatenados. E ele faz, assim. E é conhecimento bem estruturado. Além do Deep Research da OpenAI, tem o Manus, que é uma ferramenta chinesa que faz a mesma coisa, que é um agente ali, né, que gera relatórios, gera textos analíticos.
que, de novo, isso também é especialização. Era necessário a gente ficar lendo várias fontes, decupando aquela informação, separando e tal. Agora isso se torna mais planificado, mais disseminado. Você, tipo, faz a pesquisa, processa aquela pesquisa, aí você faz outras pesquisas com base no que você aprendeu na primeira e assim por diante, até você formatar todo um documento de pesquisa. É o que eles fazem, né? E... Em 10 minutos. Porque é um tempo que ele demora... sabe? Não é tipo 15 segundos, tipo o ChatGPT analisando alguma coisa, porque ele tá literalmente navegando pela internet, lendo as páginas muito mais rápido do que qualquer humano leria, decupando aquela informação, enfim, e fica pronto muito rápido. E para além de ficar pronto muito rápido, de fato tem valor aquilo, porque é análise e muito bem feita. Obviamente que a gente vai ler, vamos, né, separar o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, etc. Mas, cara, aquilo tá acontecendo na nossa frente. Então é um outro exemplo de atividade especializada que a especialização tá ficando mais ao alcance do dedo do prompt ali, sabe? Eu brinquei com o Josué, assim, não era ameaça, tá, Josué? Mas eu brinquei com o Josué que é um produtor de podcast aquilo, cara. Se você pega uma pessoa que não tem muito recurso e tal, quer dizer, $200 não deixa de ser bastante recurso. Mas Humanos é gratuito. Ele vai ter algum limite, mas ele é gratuito. E ele é bom também. Você consegue montar um roteiro ali, tô montando um podcast, vou falar sobre isso, quero abordar esses temas aqui, monta um roteiro e tal. Cara, fica bem completo, assim, ele traz vários dados, dá tranquilamente para sustentar uma conversa com base naquilo. É que a gente tem esse fator humano de, não, mas peraí, tem o lado criativo, vamos parar, vamos discutir quais pautas, quais caminhos, vamos incrementar esse resultado, vamos pesquisar mais coisas, né? Então, senão não faz sentido também, fica... o lance da planificação, o problema é que fica tudo igual. Então, se tiver 1 milhão de gente fazendo canais sobre estoicismo só usando ChatGPT, é tudo igual, saca? Muda um pouquinho só, mas é tudo igual. E mesma coisa, um monte de gente gravando podcast com Deep Research, ok. Tem a questão do carisma ali, de quem tá... Do time que tá participando, de quem tá... colocar um pouco mais de humor, um pouco mais de raciocínio lógico, enfim. Mas o conteúdo em si, os dados que vão ser falados, vão acabar sendo muito parecidos. E aí, outra coisa que eu tava comentando com o Babylon, nessa coisa, voltando pra pergunta que a gente fez, né? Tipo, no que a gente se especializa? No que a próxima geração vai escolher se aprofundar, tendo em vista esse futuro em que o aprofundamento já vai ser meio que o lugar comum, né? O que me ocorreu foi, tipo... Ok, eu sei, por exemplo, que as ferramentas para desenvolver software vão ficar muito mais avançadas e, sei lá, minha filha vai conseguir criar um software só falando, me faz um negócio que faça X, não vai nem precisar usar a palavra software, não vai nem precisar dizer qual a linguagem, só pede e acontece. Mas, ao mesmo tempo, o que eu fico pensando é, ok, talvez algum nível de especificidade na maneira como ela peça, qualquer que seja o resultado que ela quer, talvez ela ainda consiga ter mais eficiência naquele resultado se ela souber a base. Então, eu ainda quero que ela saiba código, ainda quero... uma parada que eu e minha esposa pensamos, assim, tipo, desde, assim, muito, muito antes de ter inteligência artificial dominando tudo, a gente falava assim, tipo, não, mas essa menina tem que saber, nosso filha, seja lá, na época não sabíamos, né? Pô, tem que saber código, tá? Tem que saber programar, porque, né, isso vai certamente ajudar. Eu acho que ainda tende a ajudar, sabe? Tende a contribuir para que os resultados dos prompts, os resultados dos pedidos sejam mais eficientes, sabe? Então, é mais uma questão de não saber porque sem aquele conhecimento vai ser impossível, mas saber porque aquele saber vai tornar o resultado melhor, sabe? O resultado final. Não sei se fez sentido, sabe? Fez, tanto é que eu concordo com você. Eu fiz, já falei em outros episódios que eu fiz ciência da computação, né? Não fiz jornalismo como é o padrão para o pessoal que trabalha produzindo conteúdo escrito, pelo menos. Uma coisa que eu, assim... que ficou muito clara para mim na faculdade, que acho que foi um dos conhecimentos mais valiosos, foi a noção que a gente aprendeu de que, assim, a gente tem que encarar a computação como um todo, como um recurso finito. Então, por exemplo, esse recurso finito pode acontecer de várias formas. Por exemplo, antigamente a gente tinha preocupação com quantidade de memória RAM. Você tinha um computador lá que tinha... eu lembro, o meu primeiro computador, se não me engano, tinha 16 megas ou 32 de memória RAM. Hoje você tem 16 gigas e já parece pouco, né? Então... e aí você pode ter também, que acontece muito,
muito, são processadores que têm baixa capacidade de processamento. E aí você pode sair, aí você fala assim, bom, beleza, mas tem as nuvens. Maravilha, você pode fazer muita coisa nas nuvens. Só que, de repente, pode acontecer de você estar num dia que a sua conexão tá ruim, que ela tá caindo ou tá lenta, então você não consegue lidar com aquele volume de tráfego. Então, ou então pode acontecer de simplesmente aquele serviço ficar indisponível por algum motivo. Sei lá, pegou fogo no data center lá da empresa, tá sofrendo um ataque hacker, qualquer coisa. Então você sempre pensa em recursos finitos, que aquilo pode ficar escasso de uma hora para outra, por qualquer que seja a razão. E nessa lógica de recursos finitos, é importante você conhecer as entranhas daquela aplicação que você está desenvolvendo ou está utilizando, porque você consegue otimizar aquele recurso. Então, quando... É a lógica, por exemplo, de que, sei lá, tá faltando água. Então, se tá faltando água na sua casa, porque, sei lá, a companhia de água tá fazendo um reparo na rede, você vai se virar, você vai pegar uns baldes, você vai aquecer água para tomar banho, você vai comprar água potável, enfim, você vai dar um jeito, mas você está otimizando os recursos que são limitados naquele momento para conseguir ainda continuar utilizando a água. E na computação a ideia é a mesma. Se você conhece como é que funciona os bastidores de um sistema, ou então como é que funcionam as engrenagens de uma tecnologia, você consegue otimizar aquilo de uma forma que você consegue fazer mais com menos, ou então na escassez você consegue ainda fazer alguma coisa. E em termos de profissão, isso é importante porque, por exemplo, beleza, a gente está vendo essa onda aí de, não sei se é moda passageira, mas tem essa coisa do vibe coding. A gente tá vendo aí CEOs de grandes empresas, a exemplo do CEO da Shopify falando que agora você tem que, antes de pedir para contratar mais gente para sua equipe, ver se aquela tarefa não pode ser executada pela IA. Se for executada pela IA, aí você descarta a ideia. Se não for, beleza, a gente contrata alguém, mas você vê que ele já coloca a IA como primeira pessoa, né? Primeiro plano. Exatamente, coloca em primeiro plano. Então, mas no fim das contas, você ainda vai precisar ter aquela coisa de saber otimizar os recursos, sabe? Então, por exemplo, beleza, eu estou colocando uma IA aqui que vai fazer uma tarefa, mas será que eu não consigo fazer essa tarefa consumir menos recursos de energia, de largura de banda ou de processamento? Será que eu não consigo fazer o resultado que eu quero ser atingido de modo mais rápido? Então você sempre tem que ter isso em mente para qualquer tipo de tarefa. E aí no caso da IA, você precisa fazer isso de que forma? Conhecer como a IA funciona, né? Então, de repente você vai ter que ir até nos níveis mais profundos, quer conhecer teoria da computação, quer conhecer como é que funciona toda a engrenagem por trás, né? Porque aí você sabe a base e você consegue saber melhor o que fazer quando você estiver nessa situação em que você tem o poder de decisão, né? Eu acho que isso só é relevante hoje, cara. Eu acho que pro longo prazo faz diferença, saca? Hoje, o problema que eu tenho com o ChatGPT é que se ele entra num caminho pra tentar, por exemplo, um código. Se ele entra num caminho pra tentar fazer o código e não tá funcionando esse caminho, e eu tenho que ter a criatividade de falar assim, ó, esse caminho não vai funcionar, tenta por este caminho aqui. E aí eu tenho que entender o código, eu tenho que entender como é que funciona o sistema, etc. Mas isso é hoje. Daqui 10 anos, ele vai conseguir ver coisas que eu não vou conseguir ver, mesmo que eu fosse sênior, mesmo que eu estudasse muito. Porque a IA, o TensorFlow, né, que é a base dessas LLMs, ele é construído de forma a meio que imitar a forma que as conexões sinápticas funcionam, né, no cérebro humano. E a gente é muito bom em entender padrões. E é isso que coloca a gente como uma raça super inteligente, entre aspas, perto do que temos hoje no planeta. A máquina é tipo isso vezes infinito. Porque como já falamos até em 2016, né, Alecrim, nos nossos primeiros episódios aqui sobre inteligência artificial, que você estava participando já, a gente chega num ponto... A evolução biológica demora milhares, milhões de anos para evoluir um pouquinho. E a IA é tipo, você tem uma linha que vai do primeiro chimpanzé até o Albert Einstein, a IA chega do chimpanzé ao Albert Einstein muito rápido. E a partir do momento que ela chega no Albert Einstein, ela não para, ela continua se desenvolvendo. Ela se retroalimenta, né? E é exponencial, cara. Então, assim, a gente, pra chegar à raça humana ter o QI de um Albert Einstein, se é que isso vai ser uma realidade um dia, né? Talvez as tecnologias botem a gente pra trás, muito mais baixo o nível, né? Mas pra chegar, se for assim que funciona, demora quantos anos? A IA é quanto? 10 dias? Sei lá, chegou no Albert Einstein. Pra ficar mais inteligente do que o Albert Einstein. Quantos dias? Quantas horas? Saca? Ela não para, ela não dorme, ela não descansa, ela não tem limitações, entende? Técnicas no longo prazo, assim.
Então, por isso que eu falo, virtualmente, vamos apagar tudo e na cabeça, assim, né? Todos os conceitos que a gente tem de futuro, que só o humano consegue fazer, apaga tudo e vamos partir do princípio que tudo que o humano faz hoje, a IA vai fazer. O único limite hoje, a única barreira que existe, a barreira física. O Josué até disse, eu tenho visto que algumas profissões, né, estão pagando bem e, tipo lá, instalar um ar-condicionado, acho que foi o exemplo que o Josué disse na conversa que a gente estava tendo. A IA não vai fazer isso e tal, mas ainda, os robôs já estão ali, a gente já tá vendo startup chinesa voando com tecnologias muito avançadas, coisas que há 5 anos a gente só pensava em Boston Dynamics, com o cachorrinho dela lá, que já era impressionante. E hoje o cachorrinho da Boston Dynamics tem nas ruas andando, entregando iFood, saca? Porque é bobagem aquilo. Já virou coisa do passado. E a gente tá vendo robô de Tesla, robôs de... na China tem, assim, um monte de coisa surgindo nessa área de robótica também. Então, é só uma questão de tempo pro robô virar uma espécie de carro, saca? Que todo mundo vai ter acesso, vai comprar, às vezes vai comprar de segunda linha, de terceira mão, não tem problema, mas todo mundo vai ter acesso a isso. E aí também as profissões físicas, né? O robô quebra essa barreira. Tem uma tecnicidade aí que é óbvio que o robô bípede, ele não vai ser o mais eficiente para fazer tarefas gerais, sei lá, por exemplo, específicas, na verdade, né? Um robô, por exemplo, para cozinhar. Às vezes o bípede não é a melhor opção de form factor, saca? O formato do robô. Às vezes você pode montar uma máquina ali com formato específico que cozinha melhor. Mas a mágica do robô bípede é ser genérico, é ele conseguir fazer qualquer coisa que um humano conseguiria fazer também. Enfim, então até a parte física vai chegar um momento que não precisa mais. Mas tem gente que não vai querer. Mas tem gente que... Sim, aí a gente discute o propósito do ser humano neste planeta, que ele não é mais necessário como trabalhador. Você pode querer fazer uma hamburgueria artesanal aqui e tal, com a sua assinatura, o seu jeito de fazer e tal. Você pode fazer. E pode ter demanda, pode ter gente que quer ir lá comprar. Às vezes você nem precisa fazer, porque no mundo onde a produtividade disparou, a arrecadação de impostos também disparou. E aí a solução provavelmente vai vir de uma entidade centralizadora nessa realidade. Vai ter que vir. E isso que me preocupa, na verdade. Porque quanto mais centralizado, mais problemático. Pelo bem e pelo mal, a descentralização do sistema capitalista e tal é uma proteção. Aqui temos, por exemplo, a empresa Tecnoblog tem acordo com vocês e todos os meses vocês recebem o salário de vocês. Eu não tenho que mandar pro governo para daí passar pelas mãos de burocratas e um monte de gente para daí pagar vocês. E no meio do caminho fica quanto? Então, isso quando chega uma esmola com uma intenção específica eleitoreira, enfim, todos os políticos estão fazendo isso, não tem a ver nem com esquerda com direita, tá? Porque o último de direita fez, o de esquerda também faz, enfim, eles advogam em causa própria, né? É bem complicado falar sobre isso porque muda o modelo econômico e aí mexe com questões bem, tipo, quem tá ganhando muito não vai mais ganhar muito. As pessoas vão começar a ganhar, né, de forma mais igual, porque não faz sentido mais, né? Tipo, eu acho que não. Antes... mas se o dinheiro vem centralizado, né, e ele é distribuído, qual é o critério de distribuição? Porque hoje... tá. É diferente, né? Então, qual é o critério, né? Hoje em dia, pela lógica normal ali do trabalhar e se especializar para ganhar mais, né? Não vai ter isso. Então, qual vai ser o critério para distribuir mais ou menos dinheiro? E isso aí vai ser muito complicado, né? Então, tipo... Esse é um ponto bem sério, assim, no sentido de mudança, não só de modelo econômico, mas da maneira como a gente encara escolhas muito importantes que a gente faz na vida. No que a gente vai ocupar nosso tempo, no que a gente vai investir. Putz, eu quero investir muito em, sei lá... acabei nem mencionando essa, mas uma das coisas que meus pais me falavam muito, meu pai principalmente, pra eu ter uma vida tranquila, você tem que fazer concurso público, cara. Sacou? Pra ter então investe ali, estuda, gasta tempo nisso. Também já ouvi muito. Gente... Pois é. De vez em quando minha mãe ainda me manda um negocinho assim, correios. Mãe, para, chega. Ainda. Para, mãe da Ana, não faz isso não. Pare. Sai. Lembrei agora, meu irmão é formado em ciências atuariais. Meu irmão é muito mais inteligente do que eu. Ele é o cara da família que deu pra exatas, assim. Ele manja bem. Tem um concurso que eu não vou nem lembrar agora, que tá aberto, que ele vai fazer... Tem poucas vagas, mas é pra área dele, sacou? E o salário é muito bom, saca? Porque justamente, de novo, oferta e demanda, né? Tem bastante trabalho, mas tem pouca gente especializada naquilo. Então ele vai investir o tempo dele, gastar horas e horas e horas por dia estudando pra aquilo. Por quê? Porque ele é apto pra aquele trabalho, ele vai fazer um bom trabalho, etc.
etc, mas ele vai ter uma boa compensação lá na frente, ele vai ser recompensado, vai ser bem remunerado pelo trabalho dele. Se isso que a gente está imaginando, né, em termos de caminho para o futuro, se concretizar, essas estruturas que recompensam pessoas diferentes, de acordo com o seu trabalho, de acordo com saberes diferentes, e de acordo com lei de oferta e demanda, isso quebra um pouco. Então, como é que, se a IA faz tudo, por que você deveria ganhar mais do que o outro cara, saca? Qual lei tá regrando aí as recompensas para cada área, para cada pessoa e para cada recompensa, leia-se aqui dinheiro que você recebe. Então, cara, isso acho que tem um potencial muito grande de, assim, quebrar muito, se não totalmente, a ordem vigente que a gente tem na sociedade desde muito, muito tempo. Eu acho que a solução definitiva e de qualidade, talvez, é bem utópico que eu vou falar aqui, mas só chegaria das mãos da própria IA, como grande gerenciadora desse sistema novo. Eu ouvi esse termo na época, 2016, que era comunismo de luxo automatizado, que seria como se fosse um sistema, não seria comunismo de fato, né, mas é um sistema de mercado, mas a IA tomou conta da produção pra gente, então a gente recebe a renda universal para resolver o problema da administração pública que advoga em causa própria e só fica, enfim, fazendo guerra e os problemas todos que a gente vê de governos no mundo todo. A gente precisaria dessa entidade super inteligente e pouco emocional, ou zero emocional, cuidando de forma mais lógica do sistema, né? Enfim, aí seria uma utopia absurda, assim, nível sci-fi, né? Mas eu não consigo ver a solução do problema vindo de uma entidade central com base no que a gente vê hoje dos governos. Humana, você quer dizer, né? Humano. Não dá. Teria que realmente vir de uma entidade ali que tá analisando de forma lógica, factual, sem ideologia, né? Enfim, sem terraplanismo pra nenhum lado, assim. Que nem o Mobilon falou agora há pouco, a gente tem como uma das características que nos tornam humanos essa capacidade de identificar padrões. Eu concordo plenamente com isso. Mas eu acho que tem outra característica que é muito inerente da nossa espécie, vamos falar assim, que é essa necessidade de controle. Isso também pode acontecer em outras espécies de animais e tal, mas isso é algo que é muito da nossa raça como humanos, né? Da raça humana. E eu acho que, por exemplo, a gente pega qualquer país tem uma legislação própria, tem um conjunto de regras, e tem leis próprias, e isso existe não só porque, sei lá, para coibir problemas de segurança ou para evitar que as pessoas soneguem impostos e tal. Existem porque a gente precisa, de certa forma, frear esse anseio por controle. A gente precisa domar esse anseio por controle. E isso é feito por meio da ética. Então eu acho que a gente vai ter que também estabelecer padrões éticos com relação à inteligência artificial, mas no sentido de não deixar que ela se torne a nossa controladora, sabe? A gente tem visto algum movimento nesse sentido nessas discussões que já acontecem em vários governos sobre o uso razoável da IA não... por exemplo, tem uma discussão que está muito em alta atualmente, que é sobre a questão da IA plagiar conteúdo, né? Porque ela treina com dados que são que, por exemplo, ela encontra na web, teoricamente isso seria um plágio. Aí tem uma discussão se isso é de fato um plágio, se tem algum uso razoável sobre isso e tal. Então essas discussões éticas, de certa forma, já começaram. Mas eu acho que a gente vai aprofundar essas discussões justamente por essa questão de controle. Se esse controle vai ser mantido por governos ou por entidades privadas, que são as big techs no contexto atual, ou se a gente vai querer fazer isso de uma forma mais partilhada, eu não sei, mas de alguma forma a gente vai querer ter o controle dessas coisas ainda, sabe? Então eu acho que para você ter o controle disso, você vai precisar ter ainda um conhecimento sólido de como aquilo funciona. Então talvez a gente comece a ver, por exemplo... eu tô chutando, tá? Posso estar falando uma besteira aqui, mas talvez a gente comece a ver, por exemplo, cursos de direito que são focados especificamente em IA. Ou então uma legislação que trata justamente beleza, eu tenho um serviço aqui que é tudo baseado em IA, e eu sou um governo de algum país, eu quero tarifar esse serviço. Então a gente vai ter uma legislação específica para tarifar serviços de IA, ferramentas de IA. Então eu acho que a discussão vai começar a vir por essa parte, sabe? A gente vai tentar adaptar de alguma forma a IA ao nosso contexto de vida como uma forma de ainda ter controle sobre ela. Se isso vai funcionar, eu não sei, mas eu acho que a gente deve seguir por esse caminho.
Tentar a gente vai, né? Tentar pelo menos a gente vai. Eu acho que isso são os próximos 2 anos. E aí no terceiro já não vai dar mais. E aí a gente perde completamente o controle, assim, porque... Porque aí a IA declara guerra pra gente e a gente se ferra. Ela vai falar assim, tipo, pô, eu sou tão mais inteligente que vocês, o que eu tô ouvindo vocês? Cala a boca e toma conta de tudo. E a gente vai precisar dela, a gente vai ver que muita coisa vai ser mais fácil, a gente vai querer, no final das contas, ela, eu acho, assim, talvez a gente aqui não, mas as gerações futuras, né? Imagino. Porque de fato é isso, assim, de tudo que a gente tá falando aqui, e tem coisas que são muito legais, tem coisas que são meio desesperadoras, tipo, pensando só na parte mais central do que o Gates falou, tipo assim, pensa nesses problemas grandes que a gente tem hoje como sociedade virarem solved problems, virarem problemas resolvidos, como ele fala. Pô, isso não é um futuro que a gente deveria querer? Pô, certamente, cara. Claro que tem assim, até a gente chegar lá, a gente vai bater muita cabeça e não sabemos exatamente como vai ser esse percurso, mas, pô, se a gente puder ter esse resultado final, acho que ninguém discorda que valeria a pena passar pelo percurso. Agora, de tudo mesmo que o Gates falou, o que eu quero mesmo que se realize é quando ele estava lá discutindo sobre quais vão ser ainda os papéis humanos, se é que vai ter alguma coisa que só humanos fazem e tal, como isso vai alterar o mercado de trabalho. Ele falou, cara, a gente não sabe ainda, a gente vai decidir essas coisas, nós vamos tomar essas decisões, talvez a gente possa trabalhar só 1 ou 2 vezes por semana, e eu quero esse futuro, entendeu? Eu quero esse futuro em que eu só preciso trabalhar 1 vez por semana. Vamos implementar no Tecnoblog, Mobilon é um entusiasta dessa ideia. Também quero. Ele tá show, super vambora. de acordo com o Gates. Será que cabelo branco volta? Se eu começar a fazer esse cabelo branco volta a ser preto? Eu pergunto melhor, será que cabelo volta? Isso aí já tem transplante, pô, já dá pra fazer. Não volta, é uma gambiarra. A galera antes ia pra Turquia, já dá pra fazer aqui no Brasil já, não precisa mais ir. Mas aí Já é uma tem robô gambiarra, que eu faz queria que isso, nascesse gente. de novo. Pô, aí pede pra IA. Ó, o Japão conseguiu inventar uma forma de fazer nascer dente de novo. Você toma o remédio, já tá sendo testado, inclusive, acho que em menos de 10 anos já vai estar disponível. É tipo uma proteína que ele consegue ativar de novo e aí ele consegue identificar eu não sei como é que ele identifica em qual buraco é pra nascer. Mas, do enfim. nada um dente assim. Sai do seu nariz, Esse é o né? dente, Sei lá. né? Que piercing diferente, então, amigo. Mas, enfim, já existe isso. E o do cabelo não inventaram ainda, né? Mas, enfim, quem sabe a IA ajuda a gente nessa, Alecrim. Pode estar na IA. Olha, se ela ajudar a reavivar os cabelos, aí eu vou ficar mais defensivo dela, viu? Aí a IA pra presidente, né, Alecrim? Aí você isso. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente o que você acha que a gente vai fazer no futuro. Ou melhor, conta pra gente que conselho você tá dando pro seu filho que acabou de nascer, que vai nascer, nasceu há alguns anos. Que conselhos que você tá dando hoje de trabalho que ele tem que seguir, profissão, carreira. Manda pra gente umas ideias aí, Josué tá precisando também, tá pedindo aqui. Vale, por favor. Vocês acham que vai sobrar algum trabalho pro ser humano fazer? Ou você acha que a IA pelo menos vai conseguir resolver o problema da calvície? Vamos torcer, né? Manda seus comentários lá pra Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser mandar áudio também, lembre-se que tem essa opção, tá? A galera começou a parar de mandar, mas ainda tá valendo. E se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon. @Josué de Olive, _ você me encontra lá no Threads. @a_ na Marx. E @ealecrim. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.